Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, sempre nas graças de Deus. Estamos aqui, como sempre, para darmos continuidade aos nossos bate-papos sobre mediunidade, o que você precisa saber. Hoje já estamos no tema 140, que vai perguntar o seguinte: morte desejada é vida dobrada? Não se deve desejar a morte de ninguém. Não, 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 não. É muito feio. Pega mal, inclusive karmaticamente, espiritualmente, desejar a morte de alguém. Porque você sabe, aqui se faz, aqui se paga. Tudo que você deseja para os outros volta para você. O nosso estudo espírita dessa quinzena vai tratar sobre a moral cristã. Ouçamos aí o que Allan Kardec nos fala sobre o assunto. A medida do trabalho imposto a cada espírito, encarnado ou desencarnado, é a certeza de ter realizado escrupulosamente a missão que lhe foi confiada. Ora, cada um tem uma missão a cumprir, este numa grande escala, aquele em escala menor. O coração humano é um solo fértil em afeição e doces sentimentos, um campo cheio de sublimes aspirações, quando cultivado pelas mãos da caridade. Oferecei-os aos vossos irmãos, convidai-os a vir saborear, sentir o perfume de vossas flores, a aprender a cultivar os vossos campos. Nós os assistiremos. Vinde, trabalharemos convosco. Partilharemos vossa fadiga, a fim de que vós também possais amontoar esses bens e deles fazer participar outros irmãos necessitados. Deus nos dá, e nós, reconhecidos, o multiplicamos o mais possível. Deus nos manda melhorar os outros e a nós próprios. Cumpriremos nossas obrigações e santificaremos sua sublime vontade. Santo Agostinho, em A Revista Espírita, junho de 1866. Bom, meus amigos, nós todos sabemos que qualquer trabalhador, independentemente da orientação religiosa, né, que trabalha para o bem, ele sofre ataque daquelas pessoas e daqueles espíritos, né, que ainda se comprazem no mal, né, que têm prazer no mal. Então, os motivos desses ataques são vários, não é? Pode ser o espírito que nos ataca ou que ataca aquele que trabalha com mediunidade, aquele que trabalha fazendo bem para o próximo. Ele pode atacar porque ele é contra, né, e defende uma ideia ou um conceito dele. Ele pode nos atacar por ódio ou até mesmo por indiferença. Então, os motivos são vários, né? E que eles vêm aí para nos perturbar. Até mesmo porque, quando eles percebem o nosso avanço, incomoda alguns deles, né? Os centros espíritas, eles têm trabalhadores tanto encarnados, quanto desencarnados, como nós bem sabemos. E a qualidade moral desses trabalhadores dos centros espíritas, ela se relaciona na conformidade com os objetivos pretendidos pela casa, certo? Então, os objetivos atraem os tipos de trabalhadores para aquela casa. Entretanto, é interessante que numa das nossas reuniões mediúnicas, um trabalhador desencarnado, ele nos deu a seguinte comunicação. Ouçamos aí. Eu fui ao centro espírita e confesso que fiquei muito decepcionado, pois havia criado uma expectativa muito grande e não foi nada do que eu pensava. Mas, como disse o mentor dessa reunião, parece-nos que temos que ter uma paciência extra. Eu não sou nenhum espírito elevado, ele sabe muito bem disso, mas também primo por um bom pensamento. Como pode, numa reunião mediúnica com tantos trabalhadores, termos alguns deles que ainda acham bom que um determinado irmão esteja sofrendo?
Não consigo compreender isso. Desculpe, caro irmão mentor, mas eu não compreendo. Um trabalhador caravaneiro. Bom, pelo que o irmão relatou, né, e pelo que a espiritualidade nos diz, que os trabalhadores eles são ajustados à casa em virtude dos objetivos daquele centro espírita, né? Por dedução, então nós temos casas ou centros espíritas não ajustados com a fraternidade e com o amor, né? Então, nós podemos deduzir isso. Determinadas condutas desviantes da moral cristã, não é? Elas são responsáveis, às vezes, pelo encerramento dos trabalhos, né? E até do centro espírita. Às vezes eles encerram aquele tipo de trabalho, né, em virtude desse comportamento moral dos encarnados e desencarnados, podendo até fechar o centro espírita. Ouçamos então, mais uma vez, as palavras de um mentor responsável pelo trabalho mediúnico do nosso grupo. Ele veio nos explicar esse processo, um pouco desse processo. Ouçamos aí. Todos os trabalhadores, incluindo os médiuns, sofrem atribulações diárias, sendo necessário que adquiram consciência de melhores atitudes e bons pensamentos. Caso contrário, serão sempre atacados. Porque tal trabalhador sente ódio e às vezes pede a morte de alguns irmãos. Evidentemente que nisso há uma contradição. Trabalhadores do Cristo não podem desejar a morte, nem o mal, nem o sofrimento do outro, e é por isto que muitos centros espíritas sentem-se às vezes abandonados pela espiritualidade do bem. Falta-lhe então o exame de consciência, e é desse modo que nós, trabalhadores, buscamos sempre estar com os pensamentos voltados ao Pai Maior, para não nos perdermos nos caminhos, conscientizar e auxiliar os nossos irmãos. Assim, peço que elevemos o pensamento para que as casas espíritas recebam um átimo de luz e que seus trabalhadores possam rever os seus pensamentos e atitudes para não atraírem os inimigos que estão à espreita. Quanto ao trabalho dos caravaneiros, agradecemos sempre a Deus a receptividade dos que nos ouvem e conseguem entender a importância de que todos estejamos abertos a ouvir os espíritos protetores, através do pensamento, que sempre parece uma intuição. Aos nossos amigos das caravanas, que frequentam os centros espíritas em todo o mundo, em especial no Brasil, que eles possam ser coroados de luz, de amor e de paz. E onde houver uma centelha de mudança, que eles possam auxiliar na transformação. Não percam as esperanças e não cobrem dos encarnados aquilo que eles não podem oferecer. Apenas auxiliem para que essa mudança possa acontecer. Que a paz do Cristo Jesus esteja conosco. Um amigo espiritual. Dada as palavras, né, desse nosso amigo responsável pela reunião mediúnica, não é? E como nós nos intitulamos cristãos, né, é inconcebível que nós desejemos ao outro o que não queremos para nós, pois não é essa a máxima que nós seguimos, já que somos cristãos? Então vamos pensar nisso, não é? Vamos mudar a atmosfera moral da nossa reunião mediúnica, do nosso grupo mediúnico, do nosso centro espírita, através de um pensamento mais voltado para o amor, para a caridade e para a fraternidade. Era isso que eu queria falar essa quinzena, não é? Sempre lembrando que a mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade, como nós podemos observar aí, sempre a espiritualidade vem nos trazer palavras de ensinamentos, não é? Para que nós
reflitamos sobre as nossas condutas. Fiquem todos com Deus, uma boa quinzena e tchau, pessoal.